Agora, antes do almoço, a gente vai entrar numa conversa de como design, junto com tecnologia orientada a cliente, pode transformar a jornada do cliente e contar alguns causos aqui com a Via Varejo. E depois, voltando para uma parte um pouco mais técnica da nossa curadoria, um papo com o William, do Grupo Boticário, que vai contar para a gente como que eles construíram dentro de casa um programa de fidelidade que segura 50 milhões de clientes. Tá? Então, para começar essa parte agora do evento e falar de design e tecnologia orientados à experiência do cliente, eu vou convidar ele, que tem 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, já atuou como CTO em empresas como Infracommerce, foi sócio fundador e presidente da Inove-XP, empresa especializada em desenvolvimento de plataforma de alta performance, que foi adquirida pela Via, onde atualmente é o CTO da Via, e é responsável pela implantação do Via Hub, o hub de tecnologia e inovação que atua fortemente na transformação, evolução e digitalização de toda a companhia. Edinho, por favor, salva de palmas. Opa. Bem, primeiro agradecer a vocês por estarem aqui participando desse bate-papo. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a Via, falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo lá, principalmente voltado aí, né, nesse desenvolvimento orientado aí à experiência do cliente, né? Eu vejo que muitas vezes assim a gente fala em desenvolvimento e fala muito na questão técnica, mas é importante a gente ter ali, né, eu vejo que aqui tem muitas pessoas técnicas, inclusive eu encontrei com vários colegas, e obrigado por estarem aqui prestigiando, né, colegas que ou trabalhamos juntos, mesmo às vezes na mesma empresa ou não, como fornecedores, parceiros ou colegas de trabalho, estão aqui junto assistindo. Mas assim, para nós que somos de tecnologia, a gente tem que ter aquele 5% pelo menos de falar de negócio, tá? Então, é importante a gente ter um pouco de negócio dentro de tecnologia para que a gente consiga fazer essa parceria e ter essa proximidade junto ao negócio e chegar no resultado final, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse desenvolvimento, né, esse design e desenvolvimento orientado à experiência do cliente, tá? Bem, não tem como eu falar um pouco antes sem explicar algumas coisas, né, sobre o que a Via vem transformando, o que a Via vem se tornando nos últimos 2 anos, principalmente, né? Eu estou na Via há 1 ano e 9 meses, não que eu esteja contando, e a Via fez uma transformação muito grande, né? Todo mundo ainda conhece muito como Via Varejo, né? Eu vejo direto, a gente vai falando, as pessoas, Via Varejo, e a gente fez essa mudança para a Via, para encontrar caminhos, fazer uma coisa um pouco diferente. A empresa vem mudando muito e tecnologia, se ela não acompanha essa mudança, a empresa acaba ficando presa nos processos, em toda a dinâmica que ela tem. Então, a gente tem que fazer essa mudança dentro de tecnologia também. E, para isso, a gente criou, né, se vocês observarem aqui, a Via Hub. Né? O que é a Via Hub? A Via Hub é a área de tecnologia da Via, onde a gente fez uma mudança de conceito e mentalidade completa e focada a tecnologia ao negócio, focada a tecnologia ao cliente, ao que importa realmente no final do dia para o negócio. Tá? Bem, a Via teve então essa transformação, né, de Via Varejo para Via. A gente fez a transformação também do ponto frio, né, para ponto, para deixar algo mais próximo do cliente, algo mais dinâmico. Tá? A gente teve uma transformação muito grande nesses 2 anos, onde hoje 65% das nossas vendas são feitas de forma online. Tá? E a gente tem o nosso mundo digital, onde as lojas e o e-commerce e toda a nossa estrutura ela está integrada. Né? O cliente ele compra no site, ele retira na loja, enfim, ele compra no site, a gente expede a mercadoria da loja, enfim, tem toda uma integração. Né? A loja não só mais como loja, mas também como um ponto de acesso ao cliente mais próximo dele. Mas mesmo assim a gente tem ali dentro da loja um conceito, né, que é um projeto que nós temos, que é o Me Chama no Zap, que ele representa hoje 30% da venda da loja. Então, mesmo o vendedor na loja, ele estando ali próximo aos produtos e o cliente indo e tendo aquele contato com ele, a gente tem um volume muito forte da venda, onde o vendedor faz ou de forma presencial com o cliente, ou às vezes com o cliente na casa dele, atendendo de forma remota, porque o Brasil é muito grande, né? A gente tem muitas realidades dentro do nosso país, e aqui começa a falar um pouco de UX. A gente não pode fazer um negócio que não seja para o nosso cliente. A gente tem que fazer algo que seja para o cliente.
né? Tem que pensar nele. E se a gente falar assim, poxa, vou fazer minha venda toda só pelo site, ou só pelo app, ou só pelo... Cara, putz, tem público para outra coisa. Tem público que é diferente, né? E a gente tem que entender isso, incorporar isso dentro de tecnologia, incorporar isso dentro da usabilidade, experiência do cliente. Porque a experiência do cliente não é só tecnologia, não é só código. Tá? A experiência do cliente ela vai passar por tudo, né? Desde um contato com o colaborador, né? Até o processo da entrega, se caso ele tiver um problema algum dia, enfim, o que ele tiver durante toda a cadeia dele, é importante estar contemplado, é importante estar desenhado, é importante se preparar para atender esse cliente bem. Tá? Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bem, a Via também se transformou muito, né? A Via hoje é uma plataforma de relacionamento entre consumidores e vendedores. A gente saiu nos últimos 2 anos de 10 mil sellers para 140 mil sellers. Né? Sellers são empresas, né? Fornecedores, ali, parceiros nossos, que colocam os seus produtos dentro do nosso site, não necessariamente a Via comprando e vendendo o produto, mas aquele cara que vem, o marketplace, né? Estou tentando traduzir algumas coisas aqui, que pode ser que algumas pessoas estejam numa página e outras em outras. Tá? O X, isso também. Tentar fazer com que essa proximidade, trazer essa proximidade entre o vendedor e o consumidor da melhor forma possível e aonde ele quiser, seja por telefone, seja na loja, seja no site, seja no app, enfim, como ele quiser. Tá? E aí, o que a gente fez muito em tecnologia? Tá? A gente colocou o nosso time trabalhando com foco sempre com o cliente no centro. Então, qualquer projeto que a gente vai trabalhar, hoje eu sou responsável por 2 áreas dentro da Via. Eu sou responsável pela área de tecnologia e pela área de UX. Tá? A UX dentro da Via tomou uma proporção muito grande, e criou um espaço muito grande, e isso nos trouxe também um protagonismo em tecnologia muito grande. Né? Então, hoje a gente trabalha muito inteirado e interagido com o negócio, onde a gente tem um papel de protagonismo dentro do game. E esse protagonismo ele se dá porque o time de tecnologia ficou muito próximo do negócio, entendendo o negócio. Então, a gente consegue, de acordo com o que a gente vê e visualiza do cliente, né, em cada projeto, a gente ter um resultado muito interessante. Tá? Bem, o que o cliente quer, na verdade? Né? E aí a gente começa a falar um pouco mais de cliente aqui. Quando a gente fala assim, poxa, Via, o que é Via? Casas Bahia, ponto e extra.com. Tá? O que a gente fala de Via? Poxa, o cliente entrou lá no app, ou no site, ou na loja, o que ele quer? Ele quer comprar, ele quer pagar, ele quer receber o produto dele, e se ele tiver um problema, e a gente tem que falar disso, ele tem que resolver fácil, tá bom? Mas tudo isso que ele vai fazer, ele precisa de uma boa experiência. E nós, em tecnologia, temos que olhar para isso o tempo todo. A gente tem que pensar o seguinte, poxa, se fosse eu do outro lado, o papel da empatia ele é muito importante, junto com processos e metodologias, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas ele é muito importante. A gente tem que buscar fazer algo que seja muito bom, e ter aqueles princípios nossos e colocar eles em prática. Tá? Bem, eu vou trazer aqui alguns dados que eu acho que são interessantes. Né? E esses dados aqui, por exemplo, 70% dos clientes não voltam a comprar quando tem uma má experiência, né? Depois de uma experiência ruim. Quer dizer que esse cara nunca mais vai voltar a comprar com você? Não, mas durante um bom período, esse cara talvez fique sem comprar com você porque ele teve uma má experiência. E durante esse período, você pode estar perdendo uma oportunidade gigantesca. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, investir grana em marketing, trazer cliente, investir grana em marketing, trazer cliente. Eu acho que você investir em usabilidade, investir na forma como você atende o seu cliente, é tão importante quanto. Porque se você traz o cliente e depois esse cliente vai embora, cara, acabou. E aqui, gente, eu sou de tecnologia, tá? Eu estou falando de tecnologia aqui. Isso é tecnologia, a gente tem que estar com isso imbuído dentro do nosso coração, senão a gente não vai conseguir produzir bons produtos, né? E aí, quando a gente fala aqui, ó, poxa, a boa experiência é o novo marketing, eu gosto muito disso, isso veio do MIT, tá? Foi uma pesquisa que eles fizeram e uma validação, assim, eu levo muito a sério o que esses caras trazem, porque eles são bem sérios. Eu não sei quem teve o prazer de ir lá em Boston e conhecer um pouco do contexto e da estrutura deles, assim, eles são muito foda. E falei palavrão. Desculpa. E assim, 94% das pessoas consideram a boa experiência como o marketing. Quantas empresas a gente conhece aqui que até investe muito pouco em marketing e a gente está sempre lá fiel a esse cara? Por quê? Porque presta um bom serviço. Né? E aí, quando a gente olha, esse dado aqui é um dos que mais me impactam, tá? Porque eu estou no varejo há bastante tempo, já tem 23 anos que eu estou no varejo, e antes, cara, a gente falava assim, poxa, se você fizer uma coisa errada, a pessoa vai falar mal, e uma pessoa fala mal para 10. Antigamente, todo mundo falava isso. Né? E quem tinha experiência boa, ninguém falava que teve experiência boa. Hoje é o contrário. Hoje,
as pessoas que têm uma experiência boa falam mais do que as pessoas que têm uma má experiência. A pessoa hoje tem a vontade de falar que teve uma boa experiência, de contar para alguém. E falar, pô, foi legal, eu comprei isso e foi legal eu comprar isso nesse lugar que deu certo. Então, se você proporciona uma boa experiência para o seu cliente, isso é uma forma de fidelizar esse cliente absurda. E uma forma de você trazer novos clientes. Então, esse é o novo marketing. Isso eu acredito muito. E eu acho que nós, em tecnologia, vamos conseguir muito ajudar negócio fazendo isso e proporcionando esse caminho para essa galera trabalhar. Tá? Bem, e aí a gente fala assim, pô, mas Edinho, você está falando que tecnologia pode ajudar, e como que tecnologia pode ajudar nesse ponto, tá? E aí eu vou entrar aqui um pouco, né, peço desculpas para alguns colegas que estão aqui, que vieram me prestigiar, que são de área comercial e marketing, eu vou falar um pouquinho mais de coisa de TI aqui agora, tá? Bem, a gente tem lá dentro da Via, tá, as nossas jornadas e os nossos capítulos. Eu trouxe aqui só o capítulo de design, é óbvio que a gente tem capítulo de produto, tem vários outros capítulos, qualidade, sei lá, mas assim, eu vou falar aqui um pouco de design, tá bom? E a gente criou um modelo onde a gente tem as jornadas, né, multifuncionais e tem os capítulos. E as estruturas das jornadas, nesse momento, estavam respondendo para os capítulos. Tá? E a gente começou a fazer o trabalho, as coisas começaram a andar bem e, de repente, começou a dar uma patinada, as coisas começaram a meio que engrasopar e falhou. Deu ruim. Tá? Não deu muito certo, a gente viu que não estava conseguindo chegar no objetivo que a gente precisava, não estava conseguindo atingir aonde a gente precisava. E assim, quando a gente olha para isso aqui, fala assim, pô, mas isso aqui é a cartilha. Pô, mas ela não funcionou tão bem com a gente. Não quer dizer, gente, que o que aconteceu conosco acontece com todo mundo. Tá? Eu acho que cada universo tem sua realidade. Né? Cada empresa pode ter sua realidade. Mas eu vou falar um pouco do que deu certo lá conosco. Tá? O que nós fizemos lá? Tá? A gente criou um modelo onde a gente tem ainda as estruturas ainda das jornadas, a gente tem ainda a estrutura dos capítulos, só que o capítulo ele tomou uma proporção e uma responsabilidade diferente da responsabilidade que ele tinha antes. Né? Antes ele tinha uma responsabilidade muito forte de gestão de equipe, de gestão de estrutura, né? De acompanhar muito próximo ali os desenvolvimentos, etc. E a gente fez uma mudança onde a gente continua tendo aqui, dentro de cada jornada, todos os itens, né? Todos os capítulos, só que o capítulo de design, primeiro a gente substituiu ele para o X. Tá? Então, assim, o nosso capítulo de design hoje ele é nomeado como X. Né? E ele faz um papel não só tradicional, como ele tinha antes, como um papel de influência dentro da empresa, como um todo. Tá? Hoje a gente tem, a cada 15 dias, reuniões com o time inteiro de C-Level, e a gente tem praticamente constante, né, dependendo da jornada e do que a gente estiver trabalhando, com o time de negócio. E a gente influencia todo esse caminho, influencia toda essa jornada para que toda empresa compre esse objetivo, toda empresa compre esse propósito e ele flua da melhor forma possível. Com isso também, tecnologia acabou assumindo um protagonismo diferente do que ele tinha antes. Porque nós, em tecnologia, muitas vezes, a gente, poxa, tem que ter ali o protagonismo. Eu vejo muito a galera de tecnologia falar, pô, tecnologia tem que ser protagonista, tecnologia tem que ser protagonista lá. Mas como? Entendendo de negócio. Mas como? Participando do negócio. Mas como? Influenciando o negócio. Porque se a gente tentar colocar qualquer tipo de metodologia nesse formato, sem a gente convencer todo o time, toda a empresa, é muito mais difícil do que se a gente fizer nesse formato. E esse formato funcionou muito bem para a gente. Tá? Então, hoje a gente tem o time de UX nosso fazendo benchmark fora o tempo inteiro, benchmark dentro do Brasil o tempo inteiro, olhando o que os nossos concorrentes estão fazendo, aqueles que não são nossos concorrentes, que muitas vezes a gente fala assim, poxa, o meu cliente tem que logar. Ok, tá bom. Quem que faz esse processo melhor, indiferente se é o meu ramo ou não? E a gente tenta entender como é feito isso, indiferente de como e onde, e aí a gente traz o benchmark, depois a gente compara com o que nós temos, faz um estudo, faz uma análise muito forte, e aí depois a gente apresenta isso para a empresa como um todo, como uma proposta. Né? E aí a gente discute isso e depois a gente parte para a linha de projetos. E acabou que hoje, grande parte dos projetos que a empresa toca e conduz e considera como prioritária, foi colocado, orientado ao time de UX. Então, o nosso time de UX hoje ele tem uma participação muito forte, tem uma presença muito forte. E a cada dia que passa, eu vejo isso crescendo mais. E a cada dia que passa, uma coisa que me dá muito orgulho, assim, e que eu sinto um prazer muito grande, é que a galera de negócio começa a trazer para a gente mais pedido. E não só faça isso, mas assim, poxa, eu tenho esse problema, eu tenho essa oportunidade, como a gente pode construir isso junto? E veio de forma natural, então isso ajuda muito. Tá?
Bem, como que a gente está fazendo esse modelo, né? A gente tem ali o cliente no centro. Esse é o principal foco, tá, gente? Então, assim, a gente tem qualquer projeto que a gente vai fazer, a gente pensa assim, poxa, como é a usabilidade desse cara? Como eu vou tocar meu cliente? Se vai nascer um projeto e a gente não pensou no cliente, esse projeto não continua. Primeiro, a gente traz o cliente para o centro da discussão, traz a experiência do cliente para dentro do game. Tudo dá certo, gente? Não. Mas muito menos coisas dão errado agora? Sim. Tá? E isso é importante a gente colocar. Quando a gente começou a colocar o cliente na discussão, no início da discussão, melhorou muito. Né? A gente não sai fazendo mais. Poxa, a gente vai lá, estuda, entende, coloca o cliente no centro, chama o time de UX, vê como isso vai tocar o cliente na cadeia como um todo e depois a gente sai para poder implementar. Né? E a gente avalia ali a oportunidade que a gente tem de solução, né? Dentro de um comitê executivo que é tocado e conduzido pelo time de UX. Depois isso vai para dentro de tecnologia, para a gente poder avaliar a viabilidade e implementação. Time de tecnologia 100% dentro do time de UX e time de UX 100% dentro do time de tecnologia. Tá? E interagindo isso junto com o negócio. Poxa, melhorou muito e a gente teve um ganho de produtividade também absurda. Tá? Porque a gente começou a chegar em soluções menos inventar demais e ser mais objetivo. Tá? Isso trouxe um ganho de produtividade nosso, em média 2,5 vezes mais do que o que nós tínhamos antes. Então a gente produz 2 vezes mais rápido do que o que a gente produzia antes, mas mudando muito o jeito de pensar, né? E colocando o cliente realmente no centro e falando assim, o que é importante para o meu cliente e não o que é importante para, às vezes, uma pessoa que está pensando diferente dentro do game. Né? E a gente não tenta agradar todo mundo, a gente tem que agradar o cliente. Né? Então, assim, essa é a decisão que toca e faz a condução do game. Tá? Bem, dentro dessas jornadas, a gente tem que 6 pontos. Gente, não, eu fiz a apresentação, na verdade eu não fiz, eu estava de férias, quem fez foi o Marcos Novaes, muito obrigado, está por aqui em algum lugar, mas junto com o Baldini, meu time. Tá, eu estava de férias, voltei ontem. Mas assim, coincidentemente ou não, quem estava aqui na outra palestra tinham 6 passos e a gente tem 6 passos aqui também. Tá? Bem, a gente tem aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça quando vai começar um projeto lá e a gente está falando de experiência do usuário, né? A gente coloca ali objetivo de negócio, né? Então a gente pega as métricas, os indicadores, dados, enfim, levanta tudo que tem e fala assim, poxa, por que eu estou fazendo isso? O que eu quero mudar? Porque toda vez que você começar um projeto, você começar um novo desafio, sem você saber por que você está fazendo aquilo e qual objetivo você quer, a chance de sucesso é muito baixa. Então, você deixar muito claro o que você quer com aquele projeto e deixar todo o time, tanto de tecnologia, quanto de UX, quanto de negócio, na mesma página, a possibilidade de sucesso é muito maior. Tá? Depois disso, a gente tem que trazer a visão do cliente. Né? Então, a gente faz mapeamento da jornada, a gente faz identificação de oportunidades, da jornada do usuário, e entende assim, poxa, como isso aqui vai tocar ali? Depois a gente passa, né, um desenho de solução. Poxa, brainstorm, benchmark, desenho de jornada, etc. É mais fácil fazer no PowerPoint, galera, do que fazer no código. Tá? Então, assim, faça esse passo bem feito sempre antes, que é melhor. Porque se você fizer um código, você sobe, e eu já vivi isso e vi isso muitas vezes na minha vida. Você vai lá, faz tudo, chega no final e fala, então, faltou isso. Então, mas agora a gente colocou em produção e isso aconteceu. Cara, e vem um monte de coisa na vida que não precisa. Tá? Então, assim, poxa, eu dou como dica aqui que a gente faça isso muito bem feito antes de começar a meter a mão no código e começar a fazer o processo. Depois disso vai para a prototipação. Né? Então, poxa, vamos fazer design de interface, teste de integração, criação de conteúdo, e aí vai para a validação, perdão. Esse processo de validação junto com o cliente, a gente faz hoje lá muito sério. Tá? Então, a gente separa um pedaço do ambiente, joga uma parte do público dentro desse pedaço e testa para ver o que aconteceu. Porque muitas vezes a gente pode desenvolver algo e acreditar pra caramba que está tudo certo. Só que não dá para colocar em produção sem ter um ambiente controlado antes. Né? Então a gente testa todos os nossos testes de qualidade interno, depois a gente coloca para um público menor e visualiza como aquilo se comporta. Comportando dentro do esperado, aí sim a gente vai para um rollout e acelera dentro da cadeia como um todo. É outra coisa que assim, eu super recomendo. Não é algo fácil de fazer, tá? Porque você tem que estruturar a sua tecnologia para possibilitar isso. Né? Mas assim, é algo que é importante e traz resultados sim, e evita que você coloque algo para um público muito grande sem necessidade. Tá? E depois a implementação, né? O término do desenvolvimento, né? Criação de métricas ali dentro dessa experiência, aquilo que você definiu lá no início, que você tinha como objetivo, você vai medir aqui no final. Tá? E todo projeto que a gente sobe, a gente acompanha ele aí por 2, 3 meses para poder ver se os resultados estão mudando ou não estão, se a gente atingiu o objetivo ou não atingiu. Né? E muitas vezes, gente, a gente acha que vai vir uma coisa e depois não vem. Né? Às vezes positivo, às vezes negativo. Mas é algo que acontece. E quanto mais a gente mede, quanto mais a gente gerencia,
melhor a assertividade desse cara no futuro. Tá? E do time também, o time vai ganhando corpo. Né? Eu trouxe aqui um case bem rápido para vocês, tá? E bem simples. Por que eu trouxe esse case? Não é um case de grandes mudanças. Então, eu queria mostrar que assim, aplicar isso indiferente de grandes projetos ou pequenos projetos vale a pena. Tá? E não quer dizer que um projeto que você vai subir em um dia, não dá para poder seguir essa metodologia e seguir esse processo. Dá para seguir. E você faz muito rápido. Não tem problema. Um projeto grande vai levar um pouco mais de tempo, um pequenininho vai sair rapidão. Né? A gente começou a olhar na nossa busca e identificamos ali dentro das métricas e do que a gente precisava melhorar, que a gente tinha uma taxa de saída de cliente dentro dos nossos sistemas muito alto quando o cliente ia para a página de busca. E a gente foi olhando, falou, poxa, o motor está legal, não sei o que está legal, não sei o que está legal. Pô, o que a gente precisa fazer para poder melhorar? E aí a gente começou a fazer benchmark fora e benchmark aqui dentro e tal, e a gente identificou 3 filtrozinhos muito simples que o cliente queria ali dentro. E a gente começou a fazer pesquisa também com os clientes e entender por que esse cara está abandonando. E nós colocamos esses 3 filtros. Cara, a gente reduziu 51%, né, a taxa de saída no web e 17% no app. Com uma pequena mudança, muito pequenininho. Tá? E como partiu isso daí? Como eu falei com vocês, a gente entendeu a métrica, entendeu aonde não estava tão legal. Né? Você dividiu o seu e-commerce em pedaços para análise é outra coisa também extremamente importante. Você não pode olhar seu e-commerce como um todo. Quebra ele em pedacinhos e começa a olhar em pedacinhos como está cada performance de cada ponto. E você vai começar a trabalhar. Né? Desculpa usar um exemplo de Fórmula 1, que talvez eu sou um dos poucos que gostam, mas assim, é como se fosse um campeonato, né, onde você tem um nível de precisão muito alto. Então, você tem que melhorar milésimos de segundo em cada coisa, você tem que melhorar pequenas partes do seu negócio para, no final, ele ficar bom. Né? E não, às vezes, você fala, putz, eu vou ter que trocar tudo, fazer tudo de uma vez e tal, tem que reinventar a roda inteira. Não precisa. Às vezes, você quebra ele em partes e você vai trabalhando, tá? Você consegue chegar em bons resultados. Bem, como que a gente fez esse mapeamento da jornada? Tá? Então, quando a gente foi falar de busca e a gente viu que o cliente estava saindo, a gente não deixou de olhar o todo. Porque é importante você ver se a jornada está falando com ela. É importante você sempre analisar o todo. Porque, às vezes, é um passo que você levou um cliente que não queria ir para a busca, por isso que ele saiu da busca. Então, quando você vem aqui, você vai olhando toda essa jornada, né, esse foi o mapeamento desse projetinho, tá, gente? Onde a gente pegou cada etapa que levava à busca, o que fazia cada coisa, e nós fomos trabalhando e fomos identificando toda a jornada para ver se ela depois, no final, ia se conversar. Eu também já vi muito projeto que a galera pega um pedaço do negócio, trabalha de forma isolada e depois ela não fala nada mais com nada e gera para o cliente uma experiência toda torta e o cliente nem entende aquela página e ele vai embora porque não entendeu nada. Tá bom? Bem, depois disso a gente fez o desenho da jornada, né? A gente fez esse desenho da jornada, depois a gente foi para design de interface, onde a gente trabalhou toda a arte do processo e fizemos os desenvolvimentos ali necessários. E depois a gente foi para medir o que estava acontecendo. Galera, fundamental, ferramenta de mapa de calor e várias outras ferramentas, todo mundo que sabe, né, para a gente estar acompanhando o que está acontecendo. Né? E aí você pega os mapas de calor anteriores ao processo e posterior, você consegue observar se o seu projeto teve sucesso ou não, né, e você vai também acompanhar nas métricas que você estabeleceu. Tá? Isso tudo pensando o quê? No cliente. Não começa um desenvolvimento sem pensar no resultado daquilo que você quer, que senão você está fazendo à toa. Né? Você está fazendo só por fazer, não faz sentido nenhum. Tá bom? Aqui está um pedaço do nosso roadmap do que nós fizemos de UX nesse ano, tá? E o que a gente tem pela frente. Tá? Mas assim, é só um pedacinho, eu fiz um recorte aqui porque não caberia tudo. Mas é importante estar contínuo. O que eu quero passar aqui, a principal mensagem é assim, nunca acaba. Poxa, você fez isso. Tem 2 anos que estão trabalhando com UX. E aí? Que parte do projeto você está? Não, esse projeto ele não tem início, nem meio, nem fim. Ele vai ficar para a vida inteira. Nunca vai parar. Tá? A partir do momento que você acha, não, fiquei bom e parei, é ali que começa a dar errado. Tá? E trouxe aqui 2 exemplos muito simples também. Tá? O de navegação para o departamento, que a gente colocou, e trouxe um ganho muito grande, porque o cliente, às vezes, quando ele ia num departamento, ele queria enxergar de uma forma. Quando ele ia em outro departamento, ele queria enxergar de outra forma. Aí você vai falar, poxa, Edinho, mas isso é tão simples. Mas se a gente não tiver o carinho, não tiver atenção e não ficar olhando para isso o tempo inteiro, porque você vai ter novas categorias, então você tem que trabalhar isso a todo dia de uma forma constante. E seu cliente muda também. Então, a usabilidade que você fez hoje não quer dizer que ela é um sucesso para amanhã. Você tem que continuar acompanhando e monitorando. E coloquei aqui também o boleto no WhatsApp, que a gente viu assim, poxa, nossa taxa de aprovação, o boleto é um meio de pagamento super antigo, né, galera? Tipo assim, Pix está isso meio que substituindo e tal, mas ainda é um meio de pagamento importante, ainda tem cliente que paga no boleto, né, e está tudo certo.
E a gente viu que a nossa taxa de aprovação, principalmente depois do Pix, começou a cair bastante. E aí a gente foi lá e falou assim, poxa, como eu vou fazer para poder tentar trazer esse cliente para poder comprar melhor comigo? E levamos para o time de UX, a galera começou a trabalhar em cima disso. Falou, poxa, vamos mandar mensagem no WhatsApp do cara. E aí começou a melhorar a taxa de conversão de boleto. A gente falou, pô, legal. Só que quando a gente começou a fazer a pesquisa com os clientes, né, vários clientes que pagaram, a gente ligou, e alguns que não pagaram, a gente ligou. E teve cliente que falou assim, não, eu troquei e fiz no outro lá porque eu não conseguia copiar o link. Porque a gente mandava no WhatsApp, mas no Android tinha um comportamento, no iPhone tinha outro. E a gente foi lá e quebrou essa mensagem em duas. Só fazer essa quebra da mensagem em duas, a gente melhorou absurdamente a nossa taxa de aprovação. Porque o cliente consegue, na primeira mensagem, ver que ele fez o pedido, os dados do pedido dele, lá, e na segunda mensagem, só a linha para ele copiar. Quer dizer que no app já não tem o botão que você vai para lá? Tem. Quer dizer que no site já não tem? Tem. Só que você proporcionar para ele um outro meio de comunicação, eu acho que difícil alguém que não tem o WhatsApp, e difícil alguém que não usar o WhatsApp constantemente. Então, assim, é um meio muito simples e muito prático, né? E a gente colocou ainda para ele que, tipo assim, X tempo depois que ele fez o pedido e ele ainda não pagou, a gente dá um lembrete para ele. Falei, oi, estou aqui ainda, seu produto está te esperando, né? Estou louco para te entregar. E aí manda para ele de novo e funciona. Foi super legal, tá? Bem, falar um pouquinho aqui da Via Hub para vocês. O que é a Via Hub hoje? Tá? A Via Hub ela saiu nos últimos 2 anos aí de 900 colaboradores em tecnologia, tá? Para 2.300. Hoje nós temos 2.300 pessoas em tech na Via. A gente fez isso aí nos últimos 2 anos. Isso é dividido em 180 squads, 57 tribos e 21 jornadas. E mais importante, né, apesar que gerar emprego é um trabalho nosso, né, gente? Então tem que fazer decente, fazer bem feito para poder gerar mais oportunidades, para ter mais colegas de trabalho. Mas a gente conseguiu fazer 1.300 entregas de valor. Quando a gente compara proporcional à quantidade de pessoas, né, que a gente tinha com o que a gente tem e a quantidade de entregas, a gente conseguiu melhorar a quantidade de entregas por squad em 2,5 vezes, utilizando essa metodologia e colocando sempre esse cliente na frente, colocando sempre a UX como um perfil e um propósito inicial do game. Então, para a gente foi bem legal esse processo. E aí, quando a gente fala de crescimento, né, tão grande, tanto de entrega, quanto de estabilidade de ambiente, quanto de time, a gente fala, poxa, e como é que fica a galera? Crescer sem dor é complicado, né? A gente sabe que para crescer dói, mas a gente tem o selo, né, GPTW, a gente continua trabalhando nisso, e a área de tecnologia onde a gente tem as notas mais altas em GPTW, a gente conseguiu isso e é muito legal, né, poder compartilhar isso aqui com vocês. Então, assim, dá para poder fazer com crescimento, com respeito a essa mudança e atender tanto os objetivos de negócio quanto os objetivos de tech. Tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Apareceu a mensagem de tempo esgotado, mas eu acho que eu consegui aqui. Obrigado. Som. Obrigado, Edinho. Vamos abrir para pergunta e resposta? Opa, pessoal, à vontade. Quem tiver pergunta, levanta a mão. Tem uma aqui na esquerda. Bom dia, meu nome é Nicolas, eu trabalho na parte tecnológica, lidero uma equipe de desenvolvedores que estamos trabalhando com uma série de evoluções. A gente vem muito do viés técnico e agora nós estamos com, na verdade, 2 perguntas, né? A gente está incorporando o UX na nossa estrutura, né, no começo do processo, certo? E nós temos um grande problema em aspas, né? A necessidade de entregar a solução, mas o tempo de planejamento acaba tendo uma extensão maior em planejar e a sua entrega final. E um outro ponto que é essa pergunta, né, como que vocês resolvem essa parte de tempo de planejamento versus entrega para impactar o cliente na ponta de forma rápida, né? Tem que ser bem acelerado. E a outra, você falou bastante de mensurações, de produções de 2 vezes mais, né? Como é essa mensuração dos seus colaboradores final, a ponta final, né? Como que se chega nesse 2 vezes mais, entregamos soluções mais rápidas? Basicamente, as 2 perguntas. Obrigado. Tá. Primeiro, parabéns por estar implementando, acho legal, né? Segundo, assim, não tem problema ter problema. Você falou, pô, aspas, tem problema? Tem problema, gente. TI, fábrica de problema, né? E o que eu acho, assim, quando você fala de fazer esse processo e fazer rápido, ele tem que ser o tempo certo. O rápido é relativo,
né? Eu cito muito exemplo, quando eu estou falando de planejamento de projeto, com uma obra. Se você começar a fazer a obra sem ter toda a engenharia preparada antes, sem ter toda a planta preparada antes, certamente ou você vai gastar mais do que o que deve, ou você vai entregar algo diferente do que o que deve, ou você vai entregar algo que não é estável. Uma das 3 coisas vão acontecer. Então, esse período do planejamento ele tem que ser o tempo certo. E ser rápido ou não ser rápido não é uma resposta muito correta. Tá? Eu acho que vale a pena sim, você seguir um processo, seguir metodologia e treinar seu time nesse processo. A gente tem um dia na semana que a gente chama de Terça Geek na Via. Tá? Toda terça-feira a gente destina um período do dia para treinamento do time. E esse treinamento ele ajuda bastante no processo de dividir boas experiências, as pessoas comentarem o que deu certo, o que deu errado, e as pessoas aprenderem com o que deu certo e o que deu errado. Então, isso pode ajudar, né? A métrica de desenvolvimento, de tempo de desenvolvimento, a gente usa várias ferramentas. Tá? A gente usa timesheet, a gente usa vários outros ferramentas para poder medir isso, que são ferramentas até de mercado, né? Mas a produtividade por squad em número de horas desenvolvidas e quantidade de linhas de código desenvolvida é o que a gente mais tem como o indicador para a gente, para poder falar o que a gente está entregando mais ou menos. Porque se a gente falar de quantidade de projetos ou quantidade de entregáveis, não é o correto. Né? Porque às vezes você pega 20 projetos pequenininhos e depois você pegou um grande, você vai falar que foi 20 vezes mais, mas não foi. Valeu. Desculpa, tem uma aqui, lado direito. Bom dia, muito obrigado aí. Sou o Ahmad, da DHL Supply Chain, e gostaria de entender um pouquinho como que a Via está vendo o metaverso e como é uma tecnologia nova, talvez não é tão trivial, né? Quais são, o que vai bombar e como que vocês estão se programando para ter entregas ágeis e trazendo resultado aí para a companhia. Tá. Primeiro, para mim, o metaverso é uma realidade, mas eu estou dando uma opinião minha, tá? Quando fala dentro da Via, a gente está levando muito a sério, porque a gente entende lá, né, o time de C-Level todo entende que isso é uma realidade, que isso vai acontecer. Eu diria o seguinte, o que nós estamos mais fazendo agora? Estudando e tentando aprender sobre isso. É muito novo, tá? Eu acho que é novo para todo mundo. Vai ser uma realidade, eu acho que não tem como fugir, e vai ter muito erro e acerto durante esse processo. Né? A gente está se estruturando para estar presente, mas é algo que a gente hoje, o que a gente mais faz é estudar. Então, assim, a dica que eu posso dar é o que a gente está fazendo, né? Poxa, a gente está tentando entender o máximo possível, tentando entender como participar o máximo possível e tentando entender como isso vai afetar de verdade o nosso cliente. Porque quando fala assim, vou participar do metaverso, mas vai participar como? Qual o seu negócio? O que é o seu game? Como eu vou oferecer os meus produtos e meus serviços lá dentro? Como o meu cliente vai se comportar lá dentro? Quais medidas de segurança eu vou transmitir para o meu cliente para ele entender que daquele mundo ele vai receber a mesma qualidade do que eu presto no mundo, aspas, real, que para mim o metaverso é real, tá? É só um jeito diferente de enxergar, né? A gente pode observar nas empresas de game um faturamento absurdo, né? E é um princípio de um metaverso. Lá dentro você comercializa, você compra coisas. Foi a época que game você comprava a licença do jogo e jogava. Né? Ainda tem algumas assim, mas muitos dos games eles vivem meio que um micro metaverso, porque você vive ali dentro e você compra, seja o jogo que for, você compra uma coisa, compra outra e você comercializa, e você pode observar que tem várias empresas que já estão lá dentro e colocam suas marcas naquilo que está vendendo para o cliente. Então já é uma realidade e isso torna financeiro no mundo real. Então por isso eu considero uma realidade. Então o que a gente está mais fazendo agora é tentando estudar, tentando entender e levando a sério, porque vai rolar. Aqui. Oi, sou a Bárbara da Ferreiro. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, se você acredita que o UX ele é para todas as empresas, independente do grau de maturidade, e isso tanto do ponto de vista de indústria e varejo, que são objetivos diferentes, né? Às vezes se encontram, mas enfim. E uma segunda coisa é, baseado na sua experiência, como é que começa a ganhar relevância num negócio, né? Falando de business mesmo, do ponto de vista de você conseguir mudar o mindset das pessoas e começar a falar de UX mesmo de uma forma estratégica como pilar de negócio. Tá, vamos lá. O UX é para todo mundo, tá? Isso não tem dúvida. Não interessa a área, não interessa o que for. Até porque, muitas vezes, você tem um negócio que você produz, vamos pensar numa linha de produção, alguma coisa assim, você tem o UX daquele operador. A gente falou aqui muito de UX do cliente final, tá? Mas dentro de tecnologia eu tenho N outros clientes. O operador da empilhadeira que trabalha lá no CD é um cliente meu.
E eu tenho que pensar na melhor usabilidade para ele. Se eu der para ele uma ferramenta que eu consiga ganhar, sei lá, 1 segundo num picking, eu tenho um saving gigante dentro da minha operação. E isso também é o UX, né? É a experiência do usuário. E esse usuário, ele pode estar em qualquer parte da cadeia. Então, ela é importante, e indiferente do tamanho da empresa, se você pegar uma mercearia de bairro, que tem uma pessoa que trata as pessoas muito bem, aquele cara carismático, aquele cara que consegue organizar bem as prateleiras, que consegue não sei o quê, provavelmente ele vai ter muito mais sucesso do que um outro que não tem isso. E isso é o UX. Então, o UX, para mim, indiferente do que for, indiferente do tamanho da companhia, vale. Porque a gente está falando aqui de experiência do cliente, é usabilidade. Não interessa o tamanho, nem interessa o ramo, a minha opinião. Tá? Não quer dizer que eu tenha razão. Né? Você fez a segunda pergunta, foi sobre... sim, obrigado. Como conseguir ganhar relevância dentro da empresa? Mostrando resultado. Não tem outro caminho. Começa pequeno e cresce. A área de UX na Via começou com 3 pessoas. Começou pequenininha, bem pequenininha mesmo, a gente não tinha quase nada. Para vocês terem uma ideia, a área de UX não tinha uma squad para trabalhar para ela. Tá? A gente começou pequeno, começou com alguns projetos, mostrou, entregou, e depois você medir o resultado e mostrar que aquilo trouxe resultado, você começa a convencer as pessoas que aquilo é bom. Né? Poxa, Edinho, então você está dizendo que hoje a Via inteira já está comprado que precisa de UX e que o UX é a melhor coisa do mundo? Não, ainda está em processo. E quando vai terminar? Nunca. Amanhã vai ter alguém que vai duvidar um pouco, depois de amanhã vai ter outro. Então, você tem sempre que estar se provando, sempre mostrando. É algo constante. E é natural ser assim. Tá? Eu sugiro que comece de alguma forma, comece pequeno, e aí tem que pedir apoio para a galera. Né? Eu, quando cheguei na Via, eu conversei com o Fuxa, que é o presidente, né? E falei com ele, cara, acredita na gente, coloca aqui uma estrutura pequenininha que a gente vai começar a trabalhar nisso. E aí a gente começou com alguns projetos. E a gente começou a mostrar que isso tinha resultado. E começamos a mostrar para ele que a gente mede o resultado. Tá? E dentro de UX começou a surgir coisas, como, por exemplo, a gente tem um projeto lá dentro que chama Ruby, que é um projeto de dados. Está ligado muito ao time de dados, mas voltado em cima da experiência dos nossos usuários. A gente entende que tem um volume de dados muito grande que muitas vezes a gente acaba enxergando muitas coisas e não consegue ver. Você enxerga um monte de coisa e não vê nada. E a gente começou a colocar isso dentro do game, foi trabalhando e também está trazendo resultado e todo mundo consegue observar isso. Então, é crescimento e convencimento e cada dia. Edinho, não é sem esforço, não. Tá? Vai ter que se esforçar. Edinho, você comentou de uma estrutura que deu errado, né? E depois vocês reorganizaram. O que você pode falar do perfil do profissional de UX na visão de vocês? Mudou? É diferente do que era no começo? Você acha que o perfil de UX que vocês usam na Via é um pouco diferente do que o mercado chama de UX? O que você pode dizer de quem que é esse profissional? Sobre o profissional, ele é praticamente o mesmo. Tá? O que muda é a forma de pensar. Né? A galera de UX na Via ela é muito ativa. Ela assumiu o protagonismo, e assumir protagonismo, gente, significa assumir risco. Quando você se expõe, você pode receber crítica. Então, isso é natural. Né? Então, assim, a partir do momento que você quer convencer alguém de algo, que você quer mostrar o seu ponto de vista, você está se expondo. E quando você se expõe, pode dar certo como pode dar errado. Né? E, às vezes, alguns projetos vão dar certo, alguns projetos vão dar errado, às vezes você vai mostrar uma visão e as pessoas vão compartilhar e comungar dessa visão, e às vezes não. Então, eu diria que tem 2 características importantes dos profissionais de UX na Via hoje que eu acho que são fundamentais para quem quer implementar isso. Uma que é assumir o protagonismo e risco, e outra é saber lidar com frustração. Porque no início é muito difícil. No início você vai receber críticas, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão tentar... Putz, é normal. Uma parte do time não, mas uma parte sim, e é natural. Então tem que ter um pouco disso, resiliência. Legal. Dinho, muito obrigado, pessoal. Salva de palmas. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!